Qual é a herança que nós recebemos dos nossos pais? Qual é a herança que nós gostaríamos de ter recebido? Qual é a herança que nós queremos deixar para os nossos filhos? E qual é a herança que nós deixaremos para os nossos filhos? Se você é pai, se você é mãe, se você um dia quer ter filhos, esse vídeo vai cair direitinho para você como um ponto de reflexão. Eu gostaria que você ficasse comigo, porque hoje eu vou falar sobre essas coisas, vou falar sobre comportamento, vou falar sobre atitude, tudo, obviamente, dentro de uma visão sistêmica. Isso nos liga diretamente à nossa família, as coisas que nós recebemos, é aquilo que a gente vai passar. E vou falar também desse desejo que muitas pessoas têm de ter um filho quando não podem ter um filho. Então, vamos falar um pouquinho sobre barriga de aluguel, nós vamos falar um pouquinho sobre doadores de sêmen, nós vamos falar um pouquinho sobre todas essas questões a partir de uma ótica, dessa ótica sistêmica, bem dentro da visão das constelações sistêmicas familiares. Mas obviamente que eu vou te trazer um outro material aqui dentro para você repensar, para você refletir. Até para você repensar suas atitudes aqui, agora, nesse momento, e como você cuida da sua saúde também. Agora, antes disso, eu quero te pedir algo. Eu sempre deixo para pedir mais no final, mas hoje eu quero pedir de uma forma muito especial. Lembra de assinar o canal e clicar no sininho para você receber as novas atualizações. Comenta e deixa um like também. É importante, seu comentário é muito importante e deixar um like funciona muito. Então, sabe por que eu te peço isso? Para que esses vídeos possam chegar para mais pessoas. O YouTube tem uma forma de fazer esse vídeo chegar nas pessoas que é através da interação. Então, quanto mais gente comenta, quanto mais gente dá like ou dislike, não importa, se não gostou, dá dislike também, não tem problema. Porque ele vai fazer esse vídeo chegar a mais pessoas e eu acho que essas informações são importantes. Eu acho que você concorda. E compartilha também. Né? Mas vamos falar um pouco sobre epigenética. É lógico que quando a gente fala de epigenética, vou falar de epigenética, vou falar de herança epigenética. Quando a gente fala de epigenética, é lógico que a gente já imagina que epigenética esteja ligada à genética. Genética é aquela área a área da ciência que estuda essa transmissão, a transmissão de características através do DNA. Você já deve ter estudado isso, já viu, não vou aqui me estender falando sobre isso. Então, cor de pele, cor de cabelo, né, a forma como a nossa musculatura é, ou como a gente é formado, são características que têm a ver com o ser humano. Todas essas características que nós temos aqui agora, elas vêm através do DNA. Vieram lá do meu pai, vieram da minha mãe, aquele pacote de coisas que chegaram lá do meu pai e da minha mãe. Mas nós temos um novo ramo da ciência ligado à genética, então está ligado diretamente à genética, que é a epigenética. Epigenética é um termo que vem do grego. E epigenética, o que quer dizer epigenética? Está acima do genoma. Não é? Então, quando a gente ouve esse termo, ou quando a gente entende esse termo, quando a gente sabe de onde veio o termo, né, como eu acabei de te falar, já nos dá uma ideia da importância desse tema, já nos dá uma ideia da importância desse ramo da ciência. Pô, se está acima do genoma, peraí, vamos olhar para ele, vamos entender o que é que esse novo ramo da ciência está trazendo para a gente. Vamos entender um pouquinho como isso funciona. Bom, epigenética, o que de fato a epigenética estuda? Veja, a transmissão das características se dá através do DNA. Isso não vai mudar, isso continua. Mas a epigenética estuda a influência dos estímulos, de todos esses estímulos ambientais, externos, que de alguma forma vão modular o funcionamento, o comportamento de alguns genes de forma muito específica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, embora eu tenha recebido um gene do meu pai, embora eu tenha recebido um gene da minha mãe, o meu estilo de vida vai me levar a desenvolver processos de doença ou de obesidade, ou outros processos qualquer que estão ligados ao meu corpo, diretamente ao meu corpo. Então, meu estilo de vida faz isso, faz com que isso aconteça. Mas aqui tem uma característica importante, isso pode ser transitório, ou seja, isso pode acontecer apenas comigo. Então eu tive um problema e desenvolvi um câncer. Então, ok, isso tá bom, ficou só comigo. Mas ele pode ser que ele não seja apenas transitório. Esta modulação, ou seja, este comportamento acaba sendo transmitido para as próximas gerações. E aí se caracteriza como essa herança transgeracional.
Então, herança epigenética e herança transgeracional estão ligadas dessa forma. E isso já nos deixa aqui a refletir. Qual é a herança que a gente quer deixar para os nossos filhos e qual verdadeiramente a gente vai deixar? Muitas vezes você diz assim, não, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero deixar o melhor para ele. Mas você tem um estilo de vida que não é tão saudável. Você, de repente, usa droga, algum tipo de droga, o fumo. Lembrando que o fumo e a bebida são tipos de droga. Então você usa um tipo de droga e esse tipo de droga pode mexer com a sua parte genética, modular, começar a alterar a modulação, ou seja, o comportamento desses genes, e isso pode ser transmitido para uma geração futura. Então, uma ideia é o que eu quero deixar, e a outra ideia é o que eu de fato deixo para os meus filhos. Isso, então, como eu te disse, já nos põe para refletir sobre o nosso comportamento hoje. Então a gente tem que olhar para o nosso comportamento. Aí você fala assim, mas nós estamos falando de constelações sistêmicas familiares. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque isso é uma das coisas que a gente, desde o início, quando Bert Hellinger começou a trabalhar com as constelações sistêmicas familiares, ele começou a perceber que determinados comportamentos ou determinadas doenças que estavam sendo desenvolvidas aqui, agora, neste momento na vida do sujeito, elas já tinham um histórico na vida das pessoas. Então tem muita gente que fala, porque constelação não tem base científica. É nesse ponto que eu me pego. Né? As pessoas talvez não estudem direito, ou não se informem direito, ou talvez tenham medo, receio ainda sobre algumas coisas, colocam essas bobagens aí pra gente. Mas olha, o fato é exatamente isso que eu estou te dizendo. O fato é de que nós recebemos já do nosso pai uma herança assim. E isso que eu estou te dizendo agora, não é que foi a partir de agora começou a funcionar assim. Não, sempre funcionou, sempre foi assim. O que a ciência faz, a ciência começa a identifica hoje, estuda hoje, é um ramo novo da ciência, está estudando isso hoje e está estudando de uma forma muito mais profunda. Inúmeras universidades que começaram a trabalhar o sequenciamento do DNA, do genoma humano e tal, que começaram a fazer esse tipo de estudo, começaram a se preocupar com outras, talvez assim, com uma outra visão que até então não era tão levada em consideração. Muito embora Darwin lá atrás já tenha dito pra gente isso. Darwin dizia, olha, as emoções, os sentimentos, são passados para as pessoas também de geração para geração. E a gente nunca deu muita atenção para isso. Então, aquilo que a gente tem hoje em termos de estresse e dessa vida louca, nós vamos passar isso para os nossos filhos. De uma forma também, de uma forma ou de outra, a gente passa isso para os nossos filhos. Mas eu te falei também que a gente olharia para uma outra visão, nós teríamos uma outra visão ainda, que é uma visão ligada à questão familiar. Então vamos olhar para essa visão familiar, não apenas se tratando aqui dos nossos filhos biológicos, daquilo que a gente pode passar agora, quando tudo ocorre de uma forma normal e natural dentro de um casal. Então você tem um homem e uma mulher, esse homem e uma mulher decidem ter um filho. Então essas coisas já estão acontecendo, como acontece com os nossos pais, é o que eu estou te dizendo. Não é que começou agora a funcionar isso, sempre funcionou. Então você já recebeu características emocionais, você já recebeu alterações no seu DNA, ou não alterações no DNA, alterações nessa modulação que aconteceria a partir do seu DNA. Talvez o desenvolvimento da obesidade e de algumas doenças, inclusive hoje, venha a partir daí. Venha na sua vida, venha a partir daí. Isso pode, talvez as constelações ajudem, ajudam e ajudam muito. Nesse sentido, elas ajudam muito. Mas vamos voltar àquilo que eu estava te falando aqui. Então, você tem um casal hoje. Esse casal resolve ter um filho, etc. Então, essas coisas podem acontecer? Pode. Mas vamos pensar também sobre um outro aspecto. Digamos que nós tivéssemos um casal hoje que, de repente, não podem ter filho. A mulher não pode ter filho, o homem não pode ter filho. Mas vamos imaginar que a gente contratasse uma barriga de aluguel. Vamos pensar que a gente contratasse uma barriga de aluguel. Sabe, quando a gente contrata uma barriga de aluguel, a gente acha que a gente vai trazer o nosso filho aqui para dentro e tá tudo bem, não é? Pai, mãe é o que cria mesmo, e é assim, então eu vou dar uma boa educação, eu vou dar uma boa vida e ele vai ter uma boa vida. Quando você contrata uma barriga de aluguel, você está, além de trazer essa criança para sua casa, que é o seu grande sonho, o que mais você traz para sua casa? Você traz também uma herança epigenética daquela mãe.
daquela mãe. Porque aquela criança sofre, de alguma forma, ela sofre influência, no momento da gestação dela, ela vai sofrer influência a partir daquela mãe. Sentimentos, sensações, pensamentos, emoções. Aquilo tudo vai ficar naquela criança. Então você está trazendo uma herança transgeracional para cá. Agora, e se você tem um doador de sêmen? Um doador de sêmen está trazendo uma herança epigenética. Então a gente traz herança epigenética e herança transgeracional a partir daí também. Então nós também precisamos pensar muito nisso. Casais de homossexuais que vão ter um filho, eles têm que saber que eles estão agora não apenas trazendo um filho, mas eles estão trazendo também grande parte do sistema daquele doador, grande parte do sistema daquele que os ajuda a colocar essa criança aqui. Então é fato que algumas coisas que vão acontecer não tem controle nenhum. Então a gente não sabe dizer. Não depende única e exclusivamente da educação. Não depende única e exclusivamente da condição social. Então tem fatores que são muito mais antigos daqueles que você possa imaginar que vão influenciar na vida do seu filho, no crescimento do seu filho. Portanto, talvez aí caiba e é necessário que a gente tenha essa visão, uma visão sistêmica. Olha, eu tenho um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, você pode entrar no meu canal e procurar, onde eu falo sobre adoção e eu ligo algumas coisas que estão aqui também dentro desse vídeo. Então eu queria que você apenas pudesse refletir hoje e pensasse o seguinte, qual é o tipo de herança que nós recebemos do nosso pai? Quantas coisas acontecem hoje dos nossos pais, né? Quantas coisas acontecem hoje para a gente em termos de saúde, em termos físicos, que vieram dali de trás? Quantas coisas nós podemos mudar hoje a partir do reconhecimento de algo? As constelações nos ajudam nesse sentido, porque elas nos ajudam a reconhecer algo. Então a gente acaba reconhecendo algo. E como é que a gente pode fazer para ter uma vida, talvez assim, dar uma vida mais tranquila e mais saudável para os nossos filhos? Tendo uma vida mais tranquila e uma vida mais saudável. Isso vai ajudá-los também, tomando cuidado com a nossa própria vida hoje. Então, era isso que eu queria trazer para você nesse ponto de reflexão. E lembrar você que é o seguinte, talvez lembrar ou trazer uma informação nova, de que quando a gente contrata alguém, não estamos só contratando aquela pessoa por um período. Ela vai fornecer elementos, você contratou uma barriga de aluguel, ela vai fornecer elementos para o resto da vida daquela criança. Você contratou um doador de sêmen, ele vai fornecer elementos para o resto da vida dessa criança. E aí nos cabe entender como é que a gente pode olhar para aquela família de origem, como é que a gente pode olhar para aquele doador, o que acontece conosco aqui dentro do nosso relacionamento, que faz com que a gente vá para um caminho como esse. Algumas coisas a gente precisa refletir muito. Lógico que não daria tempo de abordar mais coisas hoje, eu só queria trazer essa informação e eu quero deixar para você o seguinte, nós temos aqui uma playlist que fala sobre constelações, uma que fala sobre terapia. Eu espero ter elucidado algumas coisas, ou trazido uma informação nova e a gente se vê num próximo vídeo, numa próxima semana, tá bom? Até lá, um grande abraço. Valeu!